Estamos aqui com o Dr. Roberto Fleury, o ouvidor do Ministério Público de São Paulo, que vai nos falar um pouco das atribuições que ele tem, como é que funciona a ouvidoria, que é o contato direto entre a instituição e a sociedade. Estamos aqui em mais uma edição do Estúdio MPSP. Dr. Fleury, primeiro agradeço a gentileza do senhor ter aceitado o nosso convite e lanço a primeira pergunta. Em que consiste a função da ouvidoria que o senhor dirige? Perfeitamente. Eu que agradeço o convite aí, que é uma forma da gente conversar com a sociedade. A ouvidoria é um órgão que foi criado basicamente com dois objetivos. O primeiro é ser o contato com a sociedade. E a segunda, melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade. Então ela tem a função externa e a função interna. Basicamente, as nossas obrigações são de receber as manifestações enviadas pelo cidadão e dar o encaminhamento correto dentro da instituição. Todas as pessoas que se manifestam nos meios de canais da ouvidoria, elas têm uma resposta, porque a lei nos obriga a dar uma resposta ao cidadão. Esse é um ponto importante no qual o senhor está tocando, porque é uma exigência legal. O promotor de justiça que é acionado pelo ouvidor, ele tem que dar uma resposta para o cidadão. Perfeitamente, ele tem que dar uma resposta para o cidadão e com cópia para a ouvidoria, para nós mantermos o nosso sistema. Perfeito. Então, toda vez que há uma comunicação para a ouvidoria, a pessoa é informada do número do procedimento que recebeu e da providência que foi adotada. Até 30 dias, ela recebe a comunicação que o promotor fez, no caso do encaminhamento aos colegas, né? Uma vantagem da população acionar o Ministério Público por intermédio da ouvidoria é que, em muitas ocasiões, a pessoa não conhece como funciona a instituição. Tal caso é o promotor X ou o promotor Y, né? É um caso do consumidor ou um caso do idoso. E a ouvidoria faz isso, né? Exatamente. Em nome do cidadão e encaminha a sua comunicação para o endereço correto. Exatamente isso. A população não tem obrigação de saber todos os mecanismos e a estrutura do Ministério Público. Então, ela encaminhando para a ouvidoria, quando ela não sabe para quem é, nós damos o devido encaminhamento e ela é informada do que aconteceu. O que não impede, evidentemente, que se ela souber, especialmente em cidades menores onde só tem um promotor, ela pode encaminhar diretamente ao promotor. E ele vai dar o mesmo tratamento, ele vai registrar e depois prestar informações para ela. Perfeito. Agora, doutor, quais são os canais que estão à disposição da população para que ela possa acionar a ouvidoria? Pode ser pessoalmente, por carta, e temos os meios eletrônicos. Tem o e-mail da ouvidoria, que está na nossa página, e um formulário eletrônico também, muito simples de ser preenchido. Perfeito. Então, existem várias formas de se acionar. Várias formas, inclusive a telefônica, mas a telefônica é mais para tirar dúvidas. Compreendo. Porque é necessário que a pessoa se manifeste exatamente qual o interesse dela, qual o problema que ela quer que seja resolvido. Perfeito. Agora, doutor, vamos apresentar uma hipótese. Chegou a seu conhecimento um caso, mas não é da alçada do Ministério Público. Aí é o senhor mesmo que providencia a resposta. Como é que funciona isso? O que nós temos feito é, quando é questão do Ministério Público Federal ou do Ministério Público do Trabalho, nós já enviamos para lá mesmo. Perfeito. Quando é questão de defensoria ou de advogado, nós damos a orientação para a pessoa. Muita gente entra com questões trabalhistas ou contra o INSS que nós não temos atribuição. Mas quando nós não encaminhamos diretamente, nós informamos a pessoa como ela tem que fazer. Entendi. E uma outra coisa importante que eu julgo é que nós fizemos um convênio com a Ouvidoria Geral do Estado, então todas as questões que envolvem a administração do Estado e que não sejam da alçada do Ministério Público, nós encaminhamos para a Ouvidoria Geral do Estado, que vai dar um direcionamento lá e depois eles nos informam para a pessoa qual foi o desfecho disso. Agora, a sua resposta, doutor, revela o espírito, né, da ouvidoria, que tudo bem, não é do Ministério Público, mas eu tenho que auxiliar de alguma forma. Então, posso encaminhar a informação para a ouvidoria do Estado, se for algo afeto ao funcionalismo estadual, se é MPF, encaminho para o Ministério Federal, se informo como ela faz, ou seja, está longe daquela história, não é comigo. Exatamente. Não são todos os problemas que nós conseguimos resolver, mas quando não é conosco, nós damos um canal para ela se comunicar quando não
pelos convênios, nós mesmos o fazemos, né? Perfeito. E é importante só destacar que a ouvidoria não é o órgão de execução, não é ela que vai resolver o problema do cidadão. Ela aciona o cidadão, ela é o meio de fazer o meio de campo de interlocução com o promotor. Que esse sim é que tem a função, a atividade fim, vamos dizer atividade fim, exatamente. É ele que vai resolver se aquela demanda vai gerar uma representação, vai gerar um inquérito civil, ou se não é o caso da defesa do interesse, ele pode requerer o arquivamento. Perfeito. Doutor, outro ponto bastante relevante da sua atuação à frente da ouvidoria é essa sua preocupação em disseminar a informação, né? Existe um convênio com, se eu não me engano, a Secretaria da Educação, o senhor tem feito palestras nas escolas. Fala um pouquinho desse ponto específico, doutor. Claro. Então, como a ouvidoria é o canal de diálogo da sociedade com a instituição, nós notamos que seria importante disseminar esse conhecimento através, no caso dos alunos, porque nós temos que formar novos cidadãos. Perfeito. E a escola é um mecanismo disso. E eu fiz, então, esse convênio no início do ano com a Secretaria Estadual da Educação. Nós já fizemos reuniões com 3 diretorias de ensino e já fizemos em uma escola o primeiro teste com 150 alunos. E, para minha surpresa, o interesse foi muito grande. As pessoas não tinham muito conhecimento do Ministério Público, mas prestaram atenção e fizeram perguntas muito inteligentes no final. Quer dizer, os jovens, eles estão preocupados com a cidadania. Sem dúvida. Né? E agora, para o mês de outubro, né, mais 37 escolas na fila para fazer. Bastante coisa. É bastante. É bastante. A ideia é que esse seja um projeto contínuo, né? Então a gente dá a inicial, o ano que vem a gente segue. Perfeito. E uma outra coisa que eu achei muito importante que nós fizemos também nessa disseminação foi um folder da ouvidoria. Certo. E a ideia é o próximo projeto ir também para fora. Existem programas do governo do estado, os centros de integração de cidadania, certo, que fazem as chamadas sabadanias, e eu já consegui autorização para nós estarmos lá em algumas. Bastante interessante. Né? É muito interessante. Então nós vamos levar a ouvidoria até as pessoas, nós vamos receber as pessoas, se for aplicação nossa, nós vamos levar o questionário, o informativo, a pessoa vai preencher, depois nós digitalizamos. Entendi. E o que não for nosso, a gente já encaminha para quem seja. Uma espécie de ouvidoria itinerante. Exatamente, vamos dizer assim. O nome é esse, ouvidoria itinerante. Doutor, outro ponto que eu considero relevante é a preocupação que marca a sua gestão, né? O público em geral que não sabe, o ouvidor tem um mandato de 2 anos, o senhor já está no segundo, né? Vai até fevereiro de 2019, não é isso? Isso, exatamente. Mas o que marca a sua gestão, sob meu ponto de vista, é a preocupação de disseminar esse conceito de ouvidoria. Tem um acordo também, se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, com o Tribunal de Contas, em que existe um trabalho para que cidades menores, menos aparelhadas, se aparelhem, né? E criem a ouvidoria em nível municipal. É isso, doutor? Perfeitamente, é isso mesmo. O Ministério Público é desconhecido de parte da população e nós temos que ter o dever de torná-lo conhecido para as pessoas saberem os direitos que elas têm. Certo. A ouvidoria é um canal para isso. Em relação a esse convênio, foi um convênio firmado com o Tribunal de Contas do Estado e com o Governo do Estado, para disseminar a implantação das ouvidorias em todos os municípios do estado de São Paulo. Segundo o último levantamento, perto de 400 dos 600 municípios já tem. E os menores é o que não tem. E é esses onde o trabalho do ouvidor poderia facilitar tanto o gestor público quanto a população. Em que medida facilitaria, doutor? Porque é desburocratizante. Então, nós recebemos muitos pedidos que são individuais, que se tivesse o ouvidor no município, ele já poderia resolver. Seja deferindo, ou seja já tendo uma resposta negativa. Entendi. Porque aí nós já adiantamos um passo. Perfeito. Né? Isso que é importante. As demandas, quando envolverem o serviço público, devem primeiro ser feitas direto no órgão gestor. Na impossibilidade, não tendo uma resposta negativa, aí se pode procurar o Ministério Público. Perfeito, né? Perfeito. E esse convênio, ele já deu frutos no seguinte sentido. Várias prefeituras já nos procuraram, nós já montamos uma cartilha que está no site da nossa página e estamos fazendo palestras. Tanto os 3 órgãos participantes, o Tribunal de Contas, que eles têm reuniões periódicas, os círculos de estudo lá, eles estão colocando essa questão, o ouvidor geral do Estado e eu também, quando tenho possibilidade. Então, a gente quer formar uma rede
para que em pouco tempo todos os municípios tenham as suas ouvidorias. Perfeito. Doutor, o senhor ainda tem bastante trabalho pela frente, mas já chegando ao final do segundo mandato, que balanço o senhor faz dessa experiência, né? De representar o Ministério Público junto à população, facilitando esse acesso de pessoas que em muitas ocasiões não têm informação a essa atuação tão importante dos seus colegas, né? Os promotores e procuradores de justiça. Foi muito gratificante o exercício dessa função, está sendo, né? Porque a gente consegue captar os problemas maiores da população. Hoje, o que a população mais reclama, e isso é um dado muito importante, que mostra a consciência, é a questão de improbidade administrativa, dando notícias de fato sobre prática de quem combate a improbidade é justamente o Ministério Público, né? Então, isso é muito interessante. Então, é gratificante a gente perceber que a população está se envolvendo, está querendo ter voz, e também nós conseguimos com isso fazermos relatórios analíticos da própria instituição e fazemos esses relatórios e encaminhamos para a administração superior na tentativa de sempre melhorar a qualidade do serviço, né? O nosso cliente é o cidadão, então nós temos que prestar um bom atendimento e nós prestamos, tanto que o número de reclamações é menos de 1%. Perfeito. Né? Perfeito. O que falta, eu acho que é a disseminação. Mas esse é um trabalho coletivo da instituição, na qual a ouvidoria pode dar sua contribuição. E, de certa forma, o Estúdio MPSP tem esse propósito. Com certeza. Disseminar informação. Nós agradecemos muito a sua participação aqui na nossa entrevista, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.